Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Nesta videoaula aprenderemos a utilizar os operadores AND e OR em SQL com SQL Server. Os operadores lógicos AND e OR são usados para filtrar registros que sejam baseados em mais de uma condição. Tá? No caso, o operador AND mostra um registro se ambas as condições retornarem verdadeiras ou se todas as condições retornarem verdadeiro. E o operador OR mostra um registro se pelo menos uma das condições for verdadeira, retornando falso apenas se todas as condições forem falsas. Tá? E você utiliza os operadores AND e OR junto com a cláusula WHERE, que nós aprendemos na última videoaula. Temos aqui alguns exemplos. Então, primeiro exemplo. Select todas as colunas da tabela livro, onde o ID do livro é maior que 2, condição 1. AND e ID do autor menor que 3. Essa é a segunda condição. Então, quais registros serão retornados? Os registros que satisfizerem essas duas condições. Verdadeiro para livro maior que 2, ID do livro maior que 2, e verdadeiro para ID do autor menor que 3. Tá? Vamos ver se retorna algum registro isso aqui lá no banco de dados. Executo. Sim, há dois livros que são retornados. Tá? Vamos ver, o ID do livro é maior que 2, todos serão, né? Porque no nosso caso aqui começa em 100 o ID do livro. E ID do autor menor que 3. Então veja, o ID do autor que foi retornado é 1 e 2 apenas. Vamos supor, onde o ID do livro maior que 101. E ID do autor menor que 3. Então eu executo de novo e agora só retornou um registro. Tá? Onde o ID do livro é igual a 102 e o ID do autor é menor que 3, é igual a 2. Se eu utilizar a cláusula OR, né, o operador OR, aí é diferente. Aí ele vai retornar sempre que o ID do livro for maior que 101 ou o ID do autor menor que 3. Então vai retornar um conjunto maior de registros. Vamos executar para ver. Então está aí. Todos os IDs de livros maiores que 101, ID de autor menor que 3. Tá? Ou ID do autor menor que 3. Veja que ele retornou alguns IDs de autor iguais a 4. É maior que 3, não é? Porém, o ID do livro desses autores é maior que 101. Então, as duas cláusulas aqui, retornando verdadeiro, vão popular a tabela com os resultados quando você utilizar o operador lógico OR. Tá? Então, utilizar o AND e o OR são muito úteis porque você pode estabelecer vários critérios, várias condições para filtrar os seus registros. E a diferença deles é, o AND retorna os registros quando todas as condições forem verdadeiras e o OR retorna os registros quando cada uma das condições for verdadeira. Qualquer uma delas for verdadeira, ele retorna o registro para a gente. Então, o ID do livro foi maior que 101, beleza, retornou todos esses livros. O ID do autor foi menor que 3, retornou os livros também cujo ID do autor é menor do que 3. Beleza? Então esse é um uso básico dos operadores AND e OR. Mais para frente, quando a gente começar a construir consultas mais complexas, a gente vai voltar a utilizar esses operadores. Espero que tenha ficado claro. Tá? Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e até a próxima videoaula.